Mediação na aprendizagem. Parte 3. Papel do professor como mediador da aprendizagem das crianças portadoras de transtornos psicomotores. Desafio para o professor. Despreparo para trabalhar com essa realidade. Professor que não está pronto, que não foi preparado para trabalhar com essas questões que comprometem aí o aluno. Devem dar conta do conteúdo programático e as questões relacionadas a esse processo. E o aluno deve aprender independente da sua condição, seja lá a condição que o aluno tenha, ele deve aprender, é um direito dele. E o professor, nessa medida, deve mediar esse processo da melhor forma possível, com qualidade. Dificuldades de aprendizagem. A escola pode ser considerada uma das causas, né? Já que ela faz a exclusão dos alunos, a questão do fracasso escolar, um único método para todo mundo. Então, tudo isso tem que ser revisto para não colocar sobre o aluno toda a culpa da questão aí dessas causas da dificuldade apresentada pelo aluno. Não desconsiderar que o fracasso do aluno também pode ser entendido como da escola, né? Todo mundo está implicado nesse processo, mas, por outro lado, deve-se levar em conta que deve-se verificar mecanismos para que isso não aconteça. É preciso que o professor atente para das diferentes formas de ensinar. Não ensinar de uma única forma, porque dentro de sala de aula ele tem vários alunos que aprendem de diversas formas. Por isso, na hora do seu planejamento, isso deve ser primordial para ele poder elaborar as suas aulas com as mais diversas metodologias, né? Usar a criatividade para poder fazer com que a aprendizagem se efetive dentro de sala de aula. Projetos educacionais, plano de ação pedagógica. Então, as intervenções pontuais, o quanto tudo isso, hoje em dia se tem projetos para poder minimizar essa questão tão incisiva, a gente verifica isso com tanta frequência dentro das escolas, em sala de aula. Então, as escolas, as instituições escolares, hoje em dia, têm trabalhado com alguns projetos de forma simples, né, que se pode dar aí levar em conta as questões aí pedagógicas, minimizar tudo isso. É o plano de ação pedagógica. A primeira questão envolvendo são as intervenções pontuais, quando o professor verifica, né, um determinado momento, quando a classe está fazendo uma determinada atividade, em que todos têm autonomia e pode desenvolver essa atividade sozinho, sem a mediação do professor. O professor vai se voltar aí com uma atenção maior àqueles alunos que têm dificuldades. Ela vai dar aí uma assessoria, vai fazer uma intervenção maior com os alunos que tenham dificuldades. Ela vai dar uma atenção maior, porque os demais, sozinhos, eles conseguem desenvolver uma determinada atividade. E a professora vai poder, então, dar maior atenção ao aluno dentro de sala de aula que tenha uma dificuldade, já que ele está sozinho nesse ambiente. Por outro lado, a Secretaria de Educação, ela recomenda, como política pública, que haja um professor auxiliar dentro de sala de aula, né? A Secretaria do Estado de Educação solicita que haja um professor auxiliar nesse trabalho para minimizar essas questões aí. Consiste, então, em 2 profissionais trabalhando juntos em sala de aula. Orienta-se que esse professor auxiliar, que ele tenha aí um caderno, algo nesse sentido, um registro, né, de todas as suas ações dentro de sala de aula, com esses alunos com dificuldades. Então, qual é o nome desse aluno, em que data ele fez uma intervenção, como é que o aluno reagiu, qual foi a tarefa realizada. Então, a cada 2 meses, né, a coordenação mais o professor vão analisar esses resultados e, a partir daí, tomar algumas providências. O que deve ser feito
Está tendo resultado com esse aluno? Não está tendo? Precisamos rever todas essas questões, como é que devemos trabalhar com os alunos para que nós tenhamos um resultado positivo com relação aí a essa intervenção desse outro profissional. Depois de todos esses dois procedimentos, né, deve-se chamar o responsável, a família, o pai, a mãe, o responsável, para poder conversar, né, com eles. Colocar qual é o procedimento do professor com relação aí à intervenção da tarefa de casa. Tem alguém acompanhando esse aluno? Não tem? Ele faz sozinho? Ele faz quando quer? Existe um espaço para ele, né, tranquilo, que ele possa realizar a sua tarefa? Como é esse aluno? Conhecer melhor, para que o professor possa também atuar de uma forma que se efetive aí algumas ações, minimizando, então, essas questões de dificuldade. A sala de apoio pedagógico especializado vai dar também com esse profissional, que é o professor especializado atuando nesse espaço, uma outra dimensão, fazendo aí com que se possa contar com esse profissional para minimizar essa questão das dificuldades. A escola deve contar, então, com 2 salas que oferecem um apoio pedagógico, uma em cada período. Se o aluno está matriculado no período da tarde, ele vai de manhã para poder ter aí alguns segmentos pedagógicos e minimizar essa questão da aprendizagem. Sempre, né, tendo aí um acompanhamento, o professor se prepara para poder atender esse aluno e minimizando essa questão das dificuldades. A professora especialista faz uma entrevista com o aluno e o seu responsável para diagnosticar a necessidade. Qual é a necessidade desse aluno? Vamos trabalhar com questões que minimize tudo isso, quanto isso é importante. Não simplesmente, né, aleatoriamente receber o aluno nessa sala sem nenhum direcionamento. Então é importante agendar o horário, né, para que se possa trabalhar efetivamente com esses alunos. Monitoria ou agrupamento. O aluno que tem facilidade na sala de aula, sem problema nenhum, vai sentar como monitor, né, como aquele que tem dificuldade para poder ajudar o seu colega. Quanto tudo isso é bem-vindo e auxilia. Então, os dois têm a mesma faixa etária, tem aí um linguajar próprio da idade, são colegas de turma, tudo isso vem agregar informações, né, importantes que vai minimizar essa questão aí das dificuldades com relação à aprendizagem. Trabalhar junto com outro colega que tem tanta dificuldade. Então, tudo isso é bem-vindo, benéfico para esse aluno que tem dificuldade. Sempre que acontecer algum problema com relação às dificuldades, não trabalhe sozinho, é isso que eu recomendo para o professor, né? Trabalhe junto com a sua coordenação pedagógica, comunique a coordenação, né, o quanto tudo isso é importante para que se elabore um plano de ação, um projeto, para que a coordenação pedagógica possa ir auxiliando você e esses alunos, assim como a família, trabalhar em casa com relação a essa questão da dificuldade, dar apoio a esses alunos com dificuldade. Então, a coordenação pedagógica, ela deve conversar com os professores, né, com clareza. É sempre importante que se verifique isso e faça uma avaliação de tempo em tempo, vai se determinar 1 mês, 2 meses, aí cada coordenação sabe melhor como se fazer isso. Deve ter, não se deve abandonar os alunos com dificuldades de aprendizagem. Pelo contrário, são grandes desafios que os professores têm, mas que isso faz parte da questão pedagógica e do caminhar, né, docente que nós temos aí pela frente, o quanto a cada sala de aula nós podemos encontrar tudo isso. Mas cabe ao professor e à sua coordenação caminharem juntos nesse processo, chamando a família à responsabilidade dessa questão tão importante. Nós vimos então que essa questão de um projeto e os itens abordados há pouco são importantes, mas conforme a coordenação, junto com o corpo docente, for trabalhando, ela pode desenvolver outros fatores importantes, né? É relevante que todos se unam
para que possam, né, desenvolver outros projetos, dependendo da sua realidade, né, e dos seus alunos. É um indicador. Esse projeto já está sendo realizado em algumas escolas, né, com benefício de alunos, mas não que seja algo estanque, algo que deve ser trabalhado dessa maneira. São indicativos para que os professores e a coordenação possam trabalhar com esses alunos com dificuldades, mas a partir da sua realidade escolar, né, elabore outros itens que podem auxiliar com relação aí a minimizar essa questão das dificuldades. Não abandone, é difícil, mas ao final o professor se sente realizado, porque conseguiu, junto com a sua coordenação, esse desafio tão importante na vida do professor, né, e que isso só venha somar aí e verificar esse aluno se tem progresso, se não tem progresso, como podemos realizar aí uma série de atividades para que todos juntos, coordenação, professor, aluno, família, possamos minimizar com relação aí às dificuldades, trazendo benefício para o aluno.